E o Flamengo não conseguiu vencer o Grêmio no Maracanã na tarde de ontem, empate por 1-1. Um empate com gosto muito amargo, a torcida ficou bastante chateada. Havia, obviamente, uma expectativa muito grande por parte do torcedor. Depois de vencer o Vitória por 8-0, o Grêmio não era, em tese, um adversário perigoso, um adversário que vinha mal no Campeonato Brasileiro, mas que acabou se tornando, sim, um time difícil de ser batido, até pelo contexto tático com que a partida foi se desenhando. Falando em contexto tático, vamos falar sobre tudo o que aconteceu taticamente, obviamente, nessa partida, nessa análise tática pós-jogo de hoje, de Flamengo 1, Grêmio 1, depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Vamos primeiro para as escalações, vamos botar esses times em campo. O técnico Felipe Luiz escalou o Flamengo da seguinte forma: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Saul, De La Cruz, que foi a surpresa, pouca gente imaginava que o De La Cruz fosse a campo. O Jorginho não teve condições de jogar a partida de ontem, o De La Cruz entrou na vaga dele, fez uma boa partida, inclusive o uruguaio. Plata, Arrascaeta, Samuel Lino e o Pedro mais avançado comandando o ataque do rubro-negro. O Grêmio foi a campo com a seguinte escalação. Vamos olhar agora para a escalação do Grêmio. O técnico Mano Menezes levou a campo esse time aí que vocês estão vendo na tela. Thiago Volpe, Marcos Rocha, Eric Noriega, o volante que chegou recentemente, o peruano, que jogou improvisado de zagueiro, Kahneman e Marlon. Cuellar, Edenilson, Christian Oliveira e Dodi, Bright White e Carlos Vinícius. Um 4-4-2, dois centroavantes, dois jogadores mais avançados, mas esse 4-4-2 ele durou muito pouco tempo na prática, tá? O time marcava em 4-4-2 também, vou botar aqui inclusive na tela o time marcando em bloco médio, bloco baixo, para vocês olharem aqui como é que funcionava essa marcação. O 2 ali pelo lado direito, né? Coediar, Edenilson, Christian Oliveira e o Carlos Vinícius e o Bright White ali juntos, mais avançados, né? Dois centroavantes. Só que essa marcação 4-4-2 durou muito pouco tempo. Eu vou começar a explicar para vocês agora, já em vídeo, o que mudou a ideia do Mano Menezes. Em 7 minutos, mais ou menos, ele teve que mudar ali e tornou a vida do Flamengo um pouquinho mais difícil no primeiro tempo. Então vamos para a análise em vídeo. Mas antes, rapidamente aqui, né? Deixa o like no vídeo, não se esquece não, hein? Like no vídeo, se inscreve no canal, hypa, comenta, compartilha, faz tudo que você puder para poder ajudar a gente aqui a chegar para mais gente, tá bom? O técnico Felipe Luiz deixou bem claro qual era o seu plano de jogo já bem no início. O Flamengo chegou com o dever de casa bem feito. Vocês estão vendo aqui as duas linhas de 4, né? Do Grêmio, o Christian Oliveira com o Edenilson, com o Cuellar e com o Dodi, e o Bright White e o Carlos Vinícius mais à frente, tá? E aí, ó, o Ortiz vai trazer essa bola aqui pro lado esquerdo, pro Léo Pereira, né? O Léo Pereira fazer o passe aqui pro lado esquerdo. E aí você tem o Dodi saltando no Ayrton Lucas. A ideia era atrair o Dodi, atrair esse salto de pressão do Dodi aqui no Ayrton Lucas. E aí o Ayrton Lucas vai achar aqui o passe pro Samuel Lino. O Samuel Lino já também atraindo aqui a marcação do Marcos Rocha. A gente vai ver também o Arrascaeta, o Saul, todo mundo junto ali. E a ideia era atrair a marcação. Fazer essas peças do Grêmio se movimentarem saltando pressão para gerar espaço nas costas. Olha só o que vai acontecer aqui. O Arrasca passa para frente, passa para trás. Saul passa para frente, passa para trás. E o Arrasca achando aqui o Samuel Lino na profundidade. Então estava bem claro qual era a ideia de jogo do Felipe, qual era a ideia de jogo do Flamengo. E no começo do jogo isso aqui funcionou muito bem. Aliás, uma coisa que não funcionou muito bem foi essa jogada aqui do Lino, que fez muito bem aqui o drible, como sempre, mas não entendi por que ele não finalizou essa jogada. Tá aqui dentro da área, finaliza a jogada, Lino, pelo amor de Deus. Aqui ele resolveu dar mais uma penteada na bola. Não entendi o que aconteceu com o Lino nessa jogada. Tá aqui, ó, de novo também o Flamengo, mais uma vez, fazendo a mesma situação, o mesmo contexto aqui. O Plata abaixando, atraindo aqui, no caso, o Christian Oliveira, se eu não estou enganado, né? Fez aqui o passo para trás, ó, e vai fazer um facão, olha só. Vai receber essa bola na profundidade, na bola aqui do Ayrton Lucas, tá? Então tava claro qual era a ideia do Flamengo, tá? Tava bem claro, isso aqui foi com 1 minuto de jogo, 1 minuto e meio primeiro lance, agora com 3 minutos, e aí depois com 6 minutos o Flamengo vai tentar mais uma bola aqui, ó. O Ortiz avançando, o De La Cruz aqui um pouquinho mais atrás, mais recuado, né? O Plata tenta baixar aqui também para poder atrair a marcação. E aí o Varela acha essa bola aqui, o Ortiz, perdão, acha essa bola aqui no Varela, tem esse encontrão aqui, nessa jogada aqui que parou o jogo por muito tempo. E nessa parada que o Varela ficou sentindo aqui, esse choque com o Volpe, né? Nessa parada aqui, o jogo ficou parado um tempo, o Mano Menezes ajeita o time e resolve corrigir aqui e mudar. O que ele fez aqui? O Christian Oliveira passa a encaixar individual no Varela. E aí, por conta disso, o Grêmio passa a jogar praticamente numa linha de 5, porque o Varela joga muito avançado. O Flamengo tem o 3-2-5, né? Então, para poder empatar esse 3-2-5, ele coloca uma linha de 5 em que o Christian Oliveira encaixa no Varela ali e o Varela passa a não ter mais liberdade. E o Flamengo não consegue mais fazer
essa dinâmica que estava fazendo de atrair para poder libertar espaço nas costas. Além dessa mudança aqui do Christian Oliveira, vocês estão vendo o Bright White também mais recuado, você não tem mais o Bright White ao lado do Carlos Vinícius, do outro centroavante. O que acontece? O Mano Menezes pede também para parar de saltar a pressão. Não, estabelece as duas linhas aqui, vamos estacionar o ônibus na frente da área e para de saltar a pressão. Então o Flamengo fica ali por algum tempo sem saber muito o que fazer, sem rumo, e passa a ter uma dificuldade bem maior ali no primeiro tempo a partir dessa mudança aqui do Mano Menezes. Boa mudança do Mano, boa leitura e, claro, né, que isso também impactou no fato do Grêmio não ter mais contra-ataque, porque o seu jogador mais veloz, que era o Christian Oliveira, passa a estar jogando ali como um ala, recuado ali ao lado do Marlon, no lateral esquerdo. E aí, o Grêmio sim fica sem contra-ataque, mas foi a escolha que o Mano Menezes fez. Olha, prefiro ficar sem contra-ataque, mas me proteger, porque do jeito que estava eu ia tomar um gol a qualquer momento, né? Aqui a dificuldade que o Ayrton tem às vezes de ler esse espaço, né? E aqui também acho que uma mudança que o Felipe já poderia ter feito no primeiro tempo. O Felipe poderia ter respondido à mudança que o Mano Menezes fez já com o jogo acontecendo durante o primeiro tempo. O Ayrton não precisava mais estar recuado aqui nessa série de 3. Você tinha ali um contexto que você só tinha o Carlos Vinícius para marcar 3 jogadores e você não tinha mais salto de pressão. Se você tivesse ali o Carlos Vinícius sozinho, mas tivesse o Dodge saltando pressão, o Coelhar saltando pressão, você não tinha mais esse contexto de jogadores saltando pressão, saltando da linha. Então, você poderia já avançar o Ayrton Lucas. Não foi isso que o Flamengo fez, não foi isso que o Felipe fez no primeiro tempo. O Ayrton tinha espaço para conduzir, porque não tinha mais o salto de pressão e também demorava para conduzir. O Ayrton tem essa demora para ler espaço, né? Ele tem essa dificuldade de leitura de espaço, então ele aqui vai até conduzir, mas já demorou para ler aqui, demorou também para arrancar, não teve a coragem necessária aqui também para arrancar, né? Aqui ele retorna, volta aqui, né? Bem cauteloso, tá? E aí o Flamengo vive esse momento difícil, tenta um pouco de jogo um pouquinho demais por dentro. O time fica um pouco ansioso com esse contexto daquele 5-4-1 ali que o Flamengo não consegue furar aquela retranca. E aí começa a jogar um pouquinho por dentro, começa a perder um pouquinho de bola. E aí todas as vezes que perde a bola e o Grêmio consegue tirar a bola da zona de pressão, o Flamengo vai tentar saltar a pressão aqui. O Juizão marcando falta. O Juizão muito mal no jogo, né? Paulo César Zanovelli, é isso, né? Se eu não estou enganado, né? Mais um árbitro ruim no Brasil. As arbitragens no Brasil são ruins demais. É lamentável como esses caras são ruins. E o cara marcando muita falta. O soprador de apito marcando muita falta e impedindo que o Flamengo saltasse pressão, fizesse um jogo de mais imposição, de bloco alto, de pressão para a esquerda, porque ele sempre marcava falta quando o Grêmio partia para o contra-ataque. Então, realmente, lamentável a atuação do soprador de apito. Mais um soprador de apito muito ruim aqui em campos brasileiros, aqui no Campeonato Brasileiro. Antes de seguir com essa análise, eu quero deixar aqui uma dica muito legal para vocês. Eu quero falar com vocês hoje sobre a comunidade Mestres da Análise, a maior comunidade de analistas desse Brasil. Ela não serve somente para quem quer ser analista, para quem quer trabalhar no ramo. Ela serve também para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre futebol. Você tem ali cursos mais específicos, mais voltados para quem quer trabalhar na área, mas também tem muita coisa voltada para você que é só um curioso, que quer só entender um pouquinho mais sobre futebol. Então, não perca tempo, vire membro da CMA agora mesmo. E você, obviamente, já está vendo aqui o banner na tela. Com o cupom FALANDO20, você ingressa nesse CMA com 20% de desconto. É um desconto muito grande, 20% é muita coisa. Então, não perde tempo, vira membro CMA. Agora, eu sou membro CMA, estou sempre lá entrando na plataforma para poder entrar em contato com os conteúdos. Tem sempre atualização, toda semana tem atualização, então vale muito a pena, eu recomendo demais. Vira membro CMA e depois vem me contar se você gostou ou não, porque eu tenho certeza que você vai gostar demais. É claro que para você entrar na comunidade Mestre da Análise, você vai entrar aqui na descrição desse vídeo, vai ter o link ali, segue o passo a passo, e aí você depois coloca o cupom FALANDO20 para poder conseguir o seu desconto de 20%. Vou deixar também o link aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, tá? Vamos seguir com a análise. Então você tinha ali o soprador de apito, né, marcando muitas faltas, muito mal, realmente estragando muitas vezes ali o jogo, porque o Flamengo não conseguia fazer esse jogo de pressão, de salto de pressão para a esquerda, de bloco alto, porque toda vez que o Flamengo pressionava um pouquinho mais, ele marcava faltas, muitas das vezes, a maioria das vezes, totalmente inexistentes, tá? E aí a gente vai ver mais um lance desse aqui, uma bola que o Ortiz tenta, um momento aqui que o Christian Oliveira desencaixa do Varela, ele vem encaixar aqui no Plata, o Plata consegue atrair a marcação do Christian Oliveira, o Ortiz consegue achar aqui o Varela numa situação de 1 para 1 com o Marlon. O Marlon foi muito bem nos duelos, o Marlon foi realmente um jogador que teve muito bem no primeiro tempo, vencendo os duelos contra o Plata, contra o Varela. De fato, ele dificultou muito a vida ali dos jogadores que atuavam do Flamengo, né? Que atuavam mais pelo lado direito. Ele realmente venceu muitos duelos. Aqui ele vai vencer esse duelo contra o Varela. Só que aí na sequência o Plata vai chegar aqui, ó, e vai disputar uma bola normal e o Bandeira vai marcar falta. O Plata fica indignado, o Varela fica indignado. Olha só, o Plata com a mão na cabeça, o Varela juntando as mãos ali,
como quem diz assim, pelo amor de Deus, não é possível que você está marcando essa falta. O Felipe ficou indignado aqui, o Felipe ficou muito chateado. O Felipe que não costuma falar de arbitragem, né? Ontem falou de arbitragem depois na entrevista coletiva, perguntado, né, sobre essa questão. Ele realmente reclamou um pouquinho, porque ontem estava demais, realmente, sem critério, marcando muita falta, estragando o jogo, né? Então o Flamengo tinha esse contexto aqui, e aí a gente vai ver o Flamengo tentando inverter uma jogada aqui do Ayrton Lucas lá para o Plata, aqui o Christian Oliveira no momento de distração. O Flamengo conseguia aproveitar os pequenos momentos de distração aqui dos jogadores do Grêmio. Aqui o Christian Oliveira não conseguiu baixar tempo, o Ayrton inverte essa jogada e o Flamengo consegue aqui uma situação de 2 contra 1 aqui do Plata e do Varela em cima do Marlon. O Plata vai cruzar essa bola aqui, vai chegar aqui a cobertura e essa bola vai para o escanteio. E aí o Flamengo vai conseguir aqui, através de escanteios, uma blitz ali no final do primeiro tempo, tá? O Flamengo vai conseguir aqui uma blitz no final do primeiro tempo a partir de situação de escanteio. Isso aqui é um pós-escanteio, o Flamengo bateu o escanteio, ficou com a bola. Inclusive esse cruzamento aqui do Saúl vai encontrar uma casquinha do Ortiz, que estava na área justamente porque foi escanteio, né? Aí a bola sobra para o Arrascaeta, ele consegue fazer o cruzamento, o Pedro escora aqui e o Volpi faz uma grande defesa. E o Flamengo depois consegue uma outra chance que também não pós-escanteio, né? Porque esse lance do Pedro também gerou um escanteio. Aqui tem um pós-escanteio de novo. O Arrascaeta vai fazer o passe aqui para o Léo Pereira, que vai conseguir cruzar aqui e o Pedro vai conseguir escorar essa bola. Só que aqui a defesa vai chegar, se não me engano, o Noriega, né? Que estava jogando ali de zagueiro, o volante. Estava jogando de zagueiro, consegue tirar essa bola em cima da linha. O Flamengo consegue pressionar ali no finalzinho do primeiro tempo, mas a gente vai olhar agora para o segundo tempo e para uma pequena mudança que o Flamengo faz, que é avançar um pouquinho mais o Ayrton. A gente está vendo aqui, ó, que o Ayrton bate o lateral. A gente nem vê mais o Ayrton aqui no quadro, né? Eu estou destacando aqui para vocês o Arrascaeta, olha só, o Ayrton está mais avançado. Então o Ayrton bate o lateral aqui, ele está bem no cantinho aqui da tela, né? Ele bate o lateral e ele não volta para compor a saída de 3. Ele passava a, em alguns momentos, compor a saída de 3, mas em alguns momentos ele ficava mais adiantado já nessa reta inicial aqui do segundo tempo, tá? Então, o que o Flamengo fazia com isso? Empurrava o Grêmio um pouquinho mais para trás, e a outra mudança que o Felipe promoveu no segundo tempo foi liberar o Arrascaeta. O Arrascaeta sair um pouquinho mais do bloco, vir receber essa bola fora do bloco, tocar mais nessa bola, identificar o homem livre, tentar conduzir, tentar avançar. Então, a gente está vendo aqui o Arrascaeta bem recuado, mais recuado do que os dois volantes, tá? Destaquei aqui o posicionamento do Arrasca, olha só, ele circulando bastante, tá? Arrasca menos preso daquele lado esquerdo, menos preso ali, menos encaixotado, né? E aqui ele vai identificar uma vantagem, vai conduzir, vai achar um passe pro Lino e vai atacar a área, vai receber aqui de volta o passe do Lino, olha só ele atacando aqui a área, tá? Tô destacando aqui para vocês, o Lino vai achar esse passe aqui para ele vai dominar, vai bater e vai conquistar escanteio. Aliás, o Flamengo conquistou 13 escanteios na partida, foram muitos escanteios, aqui o Flamengo bate um escanteio, consegue esse domínio tático aqui através dos escanteios, vai conseguindo empurrar o Grêmio para trás, aí acontece essa situação aqui em que o De La Cruz escorrega, e aí o Grêmio consegue iniciar um contra-ataque, aí o Christian Oliveira, vou até adiantar um pouquinho, deixar aqui mais rápido aqui, até para não tomar aqui aviso de direito autoral, o Christian Oliveira tem essa situação aqui de contra-ataque, tá? Só que ele erra o passe, ele toma a decisão errada, tá? Erra o passe, a bola fica aqui com o Varela, o Ayrton Lucas consegue achar aqui o Lino, e aí por conta desse contra-ataque que o Grêmio tentou, pela primeira vez na partida o Flamengo tem 5 adversários eliminados, ou seja, o Grêmio tem 5 jogadores à frente da linha da bola, coisa que não aconteceu em nenhum momento do primeiro tempo. O Flamengo conseguiu aqui o famoso contra-ataque do contra-ataque, que é uma arma poderosa quando você tem um adversário que está tão recuado ali, com o ônibus estacionado na frente da área. Então o Lino consegue achar aqui o passe para o Arrascaeta. O time do Grêmio ficou partido, tinha 5 jogadores de um lado e mais 5 do outro. Tem 5 aqui, ó, tá vendo? E aí o Arrasca consegue a tabela com o Pedro só escora, 2 toques, o Pedro consegue achar aqui o Arrasca, aí o Arrasca nessa tacadinha de sinuca acha o gol no meio das pernas do Cano. O Flamengo consegue depois desse gol um contexto tático até mais interessante. O Grêmio começa a ceder espaço no corredor central. O Edenilson começa a sentir um pouco mais o cansaço, perde ali a força de marcação. O Grêmio começa a ceder espaço por dentro. Olha só esse passe aqui do Ayrton por dentro, ó, no Arrasca. O Arrasca, como eu falei, né? Tava circulando muito mais, estava muito mais livre no segundo tempo. O Arrasca tenta esse passe aqui pro Pedro perde a bola. Pedro que não fez um bom jogo, né? Pedro que não fez um bom jogo. Deu uma assistência, foi bem ali no lance do gol, mas não fez uma boa partida não, tá? Aqui mais uma vez, ó, o Ortiz achando aqui o Plata. Olha a liberdade que o Plata tem para receber essa bola para conduzir, ó. Então o Grêmio estava bem menos ativo na marcação, de novo em cima do Edenilson, que, como eu já falei, estava já sentindo cansaço ali, e o Mano Menezes, logo depois disso, já entende que tem que mexer aqui a falta que o Plata sofre, que o De La Cruz bate muito perto aqui do gol, o Flamengo tendo essa oportunidade aqui de bater uma falta muito perto do gol. Depois tem esse lance aqui também do Lino, que o Flamengo vai bater o escanteio, e o Ayrton Lucas vai encontrar aqui o Léo Pereira nessa dinâmica que eles têm já há muito tempo, tá? Essa jogadinha aqui já é uma jogadinha antiga, né? Jogadinha de Felipe Luiz, não. Isso aí vem de muito tempo. O Ayrton Lucas recebe essa bola aqui no escanteio.
Escanteio batido para ele, o Léo Pereira vem atacando a área, ele cruza e o Léo consegue cabecear e o Thiago Volpi faz uma baita de uma defesa aqui, uma baita de uma defesa, tá? E aí o Flamengo logo na sequência perde um pouco do poder de marcação. Nesse momento aqui o relógio marcava 20 minutos do segundo tempo, tá? O Pedro especialmente baixa ali um pouquinho a sua intensidade, o Flamengo baixa um pouquinho a sua intensidade na marcação, já vemos ali o Luiz Araújo em campo, o Felipe Luiz já tinha tirado ali o Plata para colocar o Luiz Araújo e o Mano Menezes também já tinha feito as suas mudanças, ele já tinha colocado o Arevano e o Cristaldo, tirado o Bright White e o Christian Oliveira. E aí a gente via o Flamengo cedendo um pouquinho mais de campo pro Grêmio, tá? O Grêmio conseguindo tocar um pouquinho mais a bola, olha só como é que tem tempo e espaço aqui pro Cristaldo receber essa bola, tentar uma bola na profundidade, o Grêmio conseguindo aqui fazer o Flamengo sofrer um pouquinho mais, empurrar um pouquinho o Flamengo para trás. O Felipe falou isso na entrevista coletiva, tá? Não sou eu que tô falando, não. Foi o próprio Felipe que falou que o Flamengo deixou um pouquinho mais o Grêmio à vontade em campo, baixou um pouquinho mais a linha, se permitiu ficar sem a bola, né? Deu um pouquinho mais de liberdade pro Grêmio ter um pouquinho mais a bola, ter um pouquinho mais de volume de jogo. Olha só o tempo que tem aqui de novo o Cristaldo para poder pensar, olhar aqui, ninguém vai impressionar. O Arrasca não pressiona, o De La Cruz não pressiona, e aí ele tenta uma bola aqui no corredor lateral. Só que logo depois disso o Flamengo conseguiu voltar a ter o controle do jogo. Isso aqui durou mais ou menos uns 5 minutos e o Flamengo voltou a conseguir controlar o jogo com a posse. O Flamengo manteve a posse de bola, foi mais consciente com a bola no pé, conseguiu controlar a posse. E como o Mano tinha feito a mudança, tinha tirado o Christian Oliveira, ele ficou muito chateado com o Christian Oliveira, que perdeu aquele lance do contra-ataque que gerou o gol do Flamengo. Aquela linha de 5 havia sido desmontada, né? Então a gente vê aqui que há bem mais espaço para o Luiz Araújo, que recebia essa bola com liberdade. O Varela lendo muito bem aqui que tem espaço para ele fazer a ultrapassagem. O Luiz Araújo vai achar essa bola aqui para o Varela vai achar o passo para trás aqui. O Luiz Araújo perde a sua oportunidade aqui de ouro de finalizar. O domínio não foi bom, né? O primeiro toque não foi bom, então ele dominou a bola, essa bola ficou pro pé direito. E aí ele não quis finalizar de direita, tenta mais um drible, né? A bola não ficou boa para ele finalizar com a canhota, né? Por conta do domínio que não foi bom. Ele tenta mais um drible e perde uma chance de ouro aqui que o Flamengo teve para poder tentar fazer o segundo gol. E aí o Grêmio, que estava conseguindo conquistar mais terreno eventualmente, como eu já falei para vocês, né? Consegue essa finalização aqui com o Pavon, que foi muito ruim, mas que saiu pela linha de fundo, e avança as suas peças. Avança as suas peças. O Rossi tem aqui uma situação em que ele primeiro consegue achar uma diagonal aqui no Arrasca, olha só, tá? Bola bem feita aqui, bola consciente, muito bem feita, consciente, tranquilo. O Arrasca acaba errando esse domínio aqui. Me pareceu já também um pouquinho mais cansado, né? Tá sozinho, não conseguiu dominar essa bola aqui. Perde aqui essa posse de bola. O Grêmio vai construir mais uma jogada de ataque, vai fazer o cruzamento e vai conseguir mais uma finalização, vai conseguir mais um tiro de meta. O Flamengo vai bater mais um tiro de meta, né? O Grêmio vai mais uma vez subir o bloco e aqui, ao invés de tentar construir por baixo, como sempre faz, né? Ao invés de trabalhar o jogo mais curto, o Rossi tenta essa bola lá no BH para poder não correr nenhum risco, né? O BH dá uma casquinha aqui, o Kahneman consegue avançar, e aí o Grêmio teve bastante mérito, porque conseguiu passes de primeira, passes curtos, conseguiu de fato iludir a marcação aqui do Flamengo, foi corajoso aqui, os jogadores do Grêmio foram corajosos, conseguindo aqui passes para frente, passes para trás, tá vendo? Passe de primeira, o Flamengo tenta aqui uma pressão para a esquerda, tenta juntar aqui jogadores em volta da zona da bola, mas não consegue, e aí tem esse passe aqui no centroavante André, que também já estava em campo, que já tinha entrado no lugar do Carlos Vinícius, ele faz aqui o passe para trás, o Léo Pereira tenta saltar aqui nele, né? Achei que não precisava ter feito esse salto, ele estava mais próximo do Ortiz, o Léo Pereira saltou lá do lado dele, vem lá do lado esquerdo para saltar no cara que estava mais próximo do Ortiz, não entendi, acho que não precisava, mas enfim. A grande questão desse lance aqui é o Ayrton Lucas, que em nenhum momento percebe que o Pavon tá nas costas dele, ele não olha para trás, ele tá o tempo inteiro olhando só para a bola e não mapeia o espaço. Ele só vai perceber que o Pavon tá nas costas dele nesse momento, então ele demora muito para acelerar, ele tá com o perfilamento corporal correto aqui, tá? Eu até mostrei para vocês aqui, ó. O perfilamento do Ayrton tá certo, tá certinho. Ele tá fazendo aqui certinho, tá? Só que o que faltou aqui para ele? Mapear o espaço. Ele não percebe que o Pavon tá nas costas, ele acha que essa bola vai entrar aqui no corredor central. Então ele tá mais tranquilo porque ele sabe que ele tem um Ortiz ali também do lado dele. Só que, na verdade, tem o Pavon nas costas dele. Então, ele demora muito para acelerar, ele só percebe agora que o Pavon tá ganhando nas costas dele e só agora que ele vai acelerar. E aí o Pavon consegue dominar essa bola aqui, consegue fazer o passo para trás, a bola bate aqui no braço do Ayrton Lucas e o juiz marca pênalti, né? Eu particularmente acho que isso é sim pênalti, tá? Eu sei que tem muito rubro-negro dizendo que não foi, que não é, que não sei o quê. Eu acho que isso aqui é pênalti, ele tá com o braço muito aberto. Eu sei que a bola tá indo para trás, eu sei que não tá chegando para nenhum companheiro aqui do Pavon, nenhum jogador do Grêmio, enfim, não tem nenhum perigo iminente de gol, mas não é assim que a regra opera. A regra opera com o braço muito aberto, ampliando a área corporal, a bola bate e o juiz marcou pênalti. Eu particularmente
não achei que o juiz foi mal nesse lance específico, tá? E aí o Flamengo não teve a força necessária para conseguir, obviamente, o seu segundo gol ali na reta final. O Grêmio estacionou o ônibus na frente da área, conseguiu segurar o empate e fica esse gosto amargo, fica esse gosto bem amargo no torcedor do Flamengo que vai chateado para casa, que fica chateado no seu final de domingo. De fato, havia uma expectativa muito grande que o Flamengo conseguisse vencer. Vamos olhar o copo meio cheio, né? O Palmeiras jogou contra o Corinthians, também não conseguiu vencer, empatou lá com seu maior rival. Então, fica tudo mais ou menos como estava, né? O Flamengo faz um ponto só, o Palmeiras também, o Flamengo continua 4 pontos à frente do Palmeiras. E muita coisa para acontecer ainda. O Flamengo desperdiça sim uma chance de fazer 3 pontos. Deveria ter feito 3 pontos contra um time que está lá atrás na tabela. Mas são coisas do futebol. O Flamengo, de uma forma geral, fez sim uma partida boa. Só que acabou, como diz o Maestro Júnior, né? Não rodando a faca, né? Enfiou a faca, mas não rodou, não conseguiu fazer o segundo gol. E ali num lance ali, numa situação que o Flamengo acabou dando uma bobeada, tem o pênalti e acaba cedendo empate, mas o futebol é assim, o futebol muitas vezes ele não perdoa, e justiça no futebol é algo muito relativo, né? Se fosse pensar em justiça, em quem jogou mais, o Flamengo obviamente que teria que ter ganho o jogo, mas futebol muitas vezes não é justo e muita da graça desse esporte que a gente tanto ama também está nessa injustiça, né? Nessa crueldade que é o futebol. Enfim, agora tem data FIFA, tem pausa, o Flamengo vai descansar, vai trabalhar, técnica, taticamente, né? Os jogadores especialmente que vão ficar com o Felipe vai ter tempo agora aí para poder ajustar o que precisa ser feito, corrigir o que precisa ser corrigido. Então é momento de botar a cabeça no lugar. O Flamengo continua líder e depois, quando voltar da data FIFA, tem já jogo contra o Juventude, depois tem Estudiantes e aí vem uma pancada de jogo direto até o final do ano, e a gente vai estar, obviamente, acompanhando aqui no canal Falando de Tática, e eu conto com a audiência de vocês. Vai ter muita coisa pra gente falar, pra gente analisar juntos aqui no canal Falando de Tática. Não se esquece do like, da inscrição, curte, comenta, compartilha, e tudo aí que você puder fazer, hypa, faz tudo que você puder, e se inscreve no canal também, que é muito importante, se inscreve no canal, tá? E aproveita também o cupom Falando 20 para virar membro da comunidade Mestres da Análise. Aquele abraço, até o próximo vídeo, e eu fui. Saudações!